Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. E no vídeo de hoje vamos falar sobre casas em estrutura metálica, tá bom? É uma dúvida muito recorrente dos clientes aqui do escritório, então eu quis montar uma apresentação só sobre isso para tirar as maiores dúvidas que as pessoas têm a respeito desse assunto, tá? A gente vai ter também um outro vídeo falando só sobre casas em concreto armado e depois um comparativo das casas em outros sistemas construtivos e também nos sistemas tradicionais, tanto de concreto quanto de estrutura metálica, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, essa é a dúvida que os clientes sempre têm. Então, eu quero minha casa de estrutura metálica. E agora? Daniel, quero entender com você quais são as vantagens, desvantagens, e o que eu vou apresentar aqui para vocês é um apanhado de tudo que eu soube, né, através da minha atuação como arquiteto, e também de conversas que tive com colegas. Tem muitos colegas que são especialistas em estrutura metálica, tem muitos colegas, tanto arquitetos quanto engenheiros, né, que estão voltados para essa área. E também, na minha atuação, já trabalhei com projetos das duas naturezas, né, então eu posso poder falar aqui, então eu vou poder falar aqui para vocês exatamente o que eu penso a respeito disso aqui, tá bom? Então vamos fazer da seguinte maneira. Vamos trabalhar com um vídeo que tem uma estrutura de prós e contras. Então, existem grandes vantagens relativas à estrutura metálica e existem alguns pontos que algumas pessoas consideram negativos. Então, nenhum sistema é perfeito. A gente quer apresentar isso dessa maneira e depois a gente também vai fazer um comparativo com o concreto armado, né, num vídeo posterior, onde a gente vai apresentar também vantagens e desvantagens desse sistema tradicional que é tão difundido aqui no Brasil. Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar dos prós. Toda vez que um cliente chega com essa demanda, a gente fala, né, dos dois aspectos para eles e a gente sempre tenta ver se ele tem uma real necessidade mesmo por esse tipo de estrutura ou se ele só foi influenciado mesmo ou ficou sabendo, né, viu às vezes alguma obra e ficou surpreendido, mas não tem ainda o conhecimento técnico para entender se aquilo vai ser bom para ele também. Então vamos lá. Primeira questão que eu acho que a gente tem que trabalhar aqui, e é uma questão que também vai influenciar o projeto de arquitetura, é que um dos prós são os vãos maiores. A gente tem grandes vãos, né, livres de estrutura, e isso permite a gente ter salas integradas, né, grandes vãos de esquadria abertos e tudo mais, sem interrupção de pilares e outros elementos estruturais que a gente possa vir a ter. A estrutura metálica ela traz isso como vantagem, ela deixa todo o prédio estrutural com vãos, né, com maiores distâncias e tudo mais. Aí, ainda trabalhando esse aspecto técnico, a gente vai falar dos elementos esbeltos. Então, ao passo que a gente tem pilares normalmente de 20 por 50, né, na estrutura de concreto, a gente consegue ter perfis bem mais esbeltos quando a gente está trabalhando com estrutura metálica. Pensando também que não precisa ser um perfil, né, que seja caixão, que ele seja quadrado ou retangular, mas também a gente tem os outros perfis, né, que é o perfil I, o perfil H, que eles são mais esbeltos ainda. Então a gente tem essa vantagem também na estrutura metálica, que a gente está trabalhando aqui, como vocês podem ver na imagem, com elementos mais esbeltos, então isso traz mais leveza ali para toda a parte da arquitetura também. Uma outra questão é a velocidade de execução. Eu acho que essa é a principal vantagem da estrutura metálica quando você pensa nela comparando com outros métodos construtivos. Vamos pensar aqui, vou fazer um paralelo que eu sempre faço também, toda vez que um cliente vem conversar aqui no escritório. 100% dos projetos de academia que a gente já realizou aqui são em estrutura metálica. Por que eles são em estrutura metálica? Porque a velocidade de execução é muito maior. Então, por exemplo, o meu cliente ele tem um terreno ou uma casa alugada que ele tem que fazer uma modificação rápida daquela estrutura para colocar alunos lá dentro que vão pagar mensalidade para ele vai conseguir fazer aquele negócio girar mais rapidamente. Então, normalmente imóveis comerciais, eles são em estrutura metálica por conta disso. Às vezes você está num prazo de carência ou você não quer mais pagar, né, aquele aluguel sem estar com as portas abertas ainda, e aí você tem a possibilidade de ter uma velocidade de execução muito grande. No caso quando você vai pensar, por exemplo, em residencial, às vezes as pessoas nem têm tanta pressa assim, né? Ou às vezes tem muita pressa, né? Tiveram trâmites às vezes muito longos de projeto legal e tudo mais. Então, ao optar pela estrutura metálica, o cliente está optando também por um menor tempo de execução, porque
basicamente, após a fundação, já pode ser montado todo o esqueleto da estrutura e ele é entregue diretamente da indústria, né? Vai da indústria diretamente para o seu canteiro de obras e é montado ali, tá bom? E aí, vamos ligando também, né, tudo isso, a parte também da sustentabilidade, porque o aço, ele é um material 100% reciclável. Então, ao passo que no concreto, o concreto não é reciclável, quando a gente vai pensar. A gente tem essa questão da sustentabilidade que a gente tem que pensar. Um outro ponto também que a gente não pode esquecer é que a gente vai utilizar menos insumos também. Para você ter o concreto armado na sua obra, ou para você bater um concreto na sua obra mesmo, a gente tem que gastar muito mais insumos, muito mais água, muito mais resíduos e tudo mais. Ao passo que, com a estrutura metálica, a gente tem desperdício zero. Chega a estrutura, ela já está cortada, certinha, ela é encaixada, parafusada, soldada, etc. Tudo lá na obra e acabou. Não tem desperdício de material no caso, então não vai ter sobra de concreto, não vai ter nada disso. A gente vai ter o material que vai receber e esse mesmo material vai ser instalado, tá bom? Então a gente, se for pensar no aspecto da sustentabilidade, esse é um ponto forte também da estrutura metálica. E aí, a gente tem também, voltando, né, para essa questão dele ser industrial, é a parte da padronização, né? Então a gente tem peças que são feitas na indústria, então elas têm a precisão milimétrica ali de que quando a gente for fazer a montagem no canteiro de obras, elas vão se encaixar perfeitamente, então não vai ter remendos ou ajustes ali, a estrutura vai ter sido feita perfeita, né, porque é um processo industrial, e ela vai ser encaixada e vai estar montada ali para receber depois as vedações e as esquadrias e tudo mais, tá bom? Vamos lá também, agora para uma parte de prós, que aí vou trazer um dado interessante, que eu conversei até com um colega antes de montar essa apresentação, que pelo fato da estrutura metálica ela ter um peso próprio menor, né, então o que é o peso próprio dela? É só a estrutura montada mesmo, né, ela tem um peso próprio bem menor do que a estrutura de concreto armado, né? A estrutura de concreto armado, só lembrando vocês vão ver detalhes no próximo vídeo, uma estrutura que é feita de concreto e aço, né? Por isso que é concreto armado. Um trabalha bem a tração, o outro trabalha bem a compressão. E aí, o que a gente tem no caso da estrutura metálica? A gente tem, provavelmente, em média, 30% menos de gastos com a fundação por conta desse peso menor que a fundação tem que suportar. Tá bom? Então, esse é um outro dado interessante que eu posso trazer aqui para vocês. E esse menor peso próprio vai trazer economia, né, nesse caso. E aí, vamos para a etapa dos contras, tá? Lembrando que nenhum material é perfeito, todo o sistema estrutural vai ter limitantes, vai ter vantagens, porque você sempre trabalha prós e contras quando você tem comparação com outros tipos de estrutura, né? Então, tem estruturas que são melhores e tem estruturas que são piores. Tudo isso vai depender da sua finalidade mesmo. Vamos lá para o primeiro contra. A primeira questão que a gente tem como contra aqui é a mão de obra especializada, né? A gente tem o concreto armado, ele é difundido há muitos e muitos anos aqui no Brasil. Então, a gente fala que qualquer, né, equipe de obra é capaz de trabalhar com concreto armado no Brasil, ao passo que quando a gente pensa em estrutura metálica, existem empresas e empreiteiras especializadas nesse tipo de estrutura. Então, você fica um pouco refém de um número limitado de profissionais que vão poder fazer tanto a execução desse sistema na sua obra, quanto também a futura manutenção dele. E aí, a gente chega em outro ponto aqui, que é a possibilidade de corrosão. Existe a possibilidade de corrosão? Sim, existe. Quando essa estrutura de aço ela não é tratada, porque ela vai receber tanto um tratamento para incêndio, para umidade, para tudo mais. Então, você tendo toda essa questão feita, né, de tratamento da estrutura e também a manutenção, né, nos anos posteriores, segundo, né, a prescrição aí, do material, né, de quem forneceu, né, as vigas metálicas, né, os pilares e todos os elementos metálicos para a sua obra, você não vai ter nenhum problema de corrosão. A gente sempre fala isso porque, às vezes, tem estruturas metálicas mais antigas que não passaram por processo de manutenção, e aí você começa a ver, né, tudo enferrujado, aquela corrosão e tudo mais, e isso prejudica, sim, o material. Então, principalmente em regiões mais úmidas a gente tem esse problema. Então, sempre tem que haver tanto o tratamento prévio da estrutura, quanto a manutenção ao longo do tempo também, tá bom? Então, isso daqui é uma possibilidade remota, mas é uma possibilidade também.
Uma outra coisa que é um contra é a dificuldade de transporte. A gente tem grandes estruturas, né? Por exemplo, às vezes você tem uma viga, né, que ela vai vencer um grande vão da sua casa, é uma viga gigantesca. E você está num condomínio fechado, que é super difícil, de pequenas vielas, etc. Como é que esse caminhão, que vai transportar essa grande viga, ele vai entrar na sua rua para conseguir fazer a entrega desse material? Então, a gente tem essa dificuldade de transporte também, tá? Então, eu não digo em relação a lotes urbanos e tudo mais, mas a gente tem alguns condomínios que têm um pouco mais de restrições, tem ruas menores, ou são um pouco mais rústicos, então existe essa dificuldade de transporte, sim. Porque a estrutura ela vai vir direto da indústria para o seu canteiro de obras. Um outro contra é a questão dela ser um pouco mais vulnerável, mas não quer dizer que é uma estrutura que é instável, tá bom? É só num episódio muito raro assim, da natureza, sei lá, um furacão, uma grande rajada de vento que possa causar alguma deformidade à estrutura, tá bom? Então, isso com um cálculo estrutural bem feito, né, e previsto pelo engenheiro civil, a gente nunca vai ter esse tipo de problema, tá bom? Mas a gente não tem uma preocupação tão grande com isso quando a gente está trabalhando com concreto armado. Então, novamente, é um ponto aqui que a gente está fazendo uma comparação com outro sistema estrutural e por isso a estrutura metálica é considerada um pouco mais vulnerável, tá bom? Vamos agora para um outro ponto, que é o ponto da sensação térmica. O metal, ele não é um material que absorve e mantém calor ou perde calor com uma velocidade menor. Na verdade, ele é um pouco mais rápido nisso, ele absorve calor e perde calor com mais velocidade, né? Então, na verdade, a gente tem uma questão de sensação térmica que nos dias frios, a estrutura metálica ela vai ficar fria também. E nos dias quentes ela também vai esquentar. E isso vai gerar uma sensação um pouco mais contrastante quando a gente tem estações do ano um pouco mais extremas, tá bom? Então, provavelmente num dia de inverno, a casa vai ficar um pouco mais fria. Num dia de verão, a casa vai ficar um pouco mais quente do que estaria se ela fosse feita, né, no método tradicional de concreto armado. E aí, essa é a primeira questão que eu falo para os clientes, que eu estou trazendo aqui por último para vocês, que é a questão financeira. Quando a gente está falando de estrutura, a gente pode estar falando aí de 30% até 40% do valor total da obra. E quando a gente está trabalhando com estrutura metálica, toda a estrutura ela é feita antes para ser entregue no canteiro de obras. Vamos fazer um comparativo novamente com a estrutura de concreto armado, né? Você fez a fundação e aí dali vão sair os pilares, vão sair as primeiras vigas, vai ser feita a forma das lajes e tudo mais. Então, o que vai acontecer com a estrutura de concreto armado? Vai ser uma estrutura que você vai pagando ela ao longo dos meses, porque, por exemplo, você fez a forma dos pilares, tem um tempo de cura desse concreto para que novas coisas possam ser feitas ali, né? Então, para colocar as vigas, pilares, né, e a outra laje do outro pavimento vai ter que aguardar o concreto, né, ele secar completamente para a gente poder ter a resistência dele necessária para realizar o restante da casa, por exemplo, né? Então, acaba que o concreto armado é um processo mais lento, mas financeiramente para o cliente ele é mais confortável, porque você está pagando isso ao longo do processo. Vamos agora comparar com a estrutura metálica. A gente tem uma estrutura que ela vai ser encomendada na indústria. Então, você tem que ter ali um aporte muito grande financeiro no início da obra, né? Igual eu falei, às vezes você tem que ter 30% já do valor total da obra no dia zero para você mandar encomendar essa estrutura e começar a ver a sua casa sair do chão, tá? Então, esse é um outro aspecto, né, de questão financeira. E aí, vou fazer o comparativo novamente com os imóveis comerciais. Essa é uma coisa muito boa para quem tem imóvel comercial, porque já vai investir, já vai receber e já vai conseguir, né, colocar ali o comércio para rodar. Mas às vezes numa casa, a pessoa não tem tanta pressa assim para fazer esse desembolso financeiro e também para se mudar para essa casa, tá bom? Então essa é uma questão que pesa bastante para os clientes também. Essa questão financeira eu acho que tem sido o principal, assim, pelo que eu vi aqui no escritório, que clientes acabam optando pela estrutura de concreto armado ao invés da estrutura da estrutura metálica. Vamos agora para alguns exemplos, tá? Vou apresentar aqui alguns exemplos de alguns escritórios que eu conheço, tá? Que fazem casas em estrutura metálica e eu acho o resultado muito bonito, muito bacana,
E se você quiser uma casa com uma pegada mais industrial, eu acho que tem tudo a ver trabalhar com estrutura metálica principalmente. O primeiro exemplo aqui é o mesmo exemplo da capa, né? Se não me engano é a residência MCC da Andrade Moretti, tá vendo? É uma estrutura toda em cinza, ela é toda metálica e vocês podem perceber aqui tudo que eu falei, né? O pilar é muito mais esbelto, os vãos, tá vendo? Olha só, tem um pilar aqui e onde está o outro pilar? Ele está bem distante, está aqui. Você pode ver que a viga ela é bem fininha, né? Não é uma viga bem alta igual a gente vai ter no concreto, que a gente vai ter vigas de 50, 60, 70 centímetros aqui para o segundo pavimento. A gente tem uma estrutura bem mais esbelta aqui também nesse aspecto. Então, eu acho que aqui a gente consegue exemplificar bem o que eu estava falando para vocês anteriormente. E aqui tem um outro projeto da Corneta, arquitetura, então, tá vendo? Trabalhou com forro de madeira, junto com estrutura metálica. Eu acho essa casa bem bonita, bem bacana, o trabalho deles é bem interessante. Se não me engano, eles trabalham muito no interior de São Paulo. Vale a pena conhecer o trabalho deles também. E aqui um outro trabalho da Jacobsen Arquitetura. Então, tá vendo? É uma casa, né? Com uma... assim, que me parece, né? Ser uma casa praiana. E toda em estrutura metálica. Isso não deixou a casa com aspecto industrial, nem nada, né? Ele trabalhou bastante, né? Forro de madeira, o contraste da estrutura na cor preta, né? Com o restante da casa, em tons mais claros e em tons mais quentes. Então, não quer dizer que você está fazendo uma casa em estrutura metálica, que ela não vai ser uma casa aconchegante também, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nas próximas semanas aí a gente vai apresentar também, né, as vantagens aí de ter uma casa em concreto armado. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ligar esse sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui você vai ser notificado. E também pode seguir a gente no Instagram, que é @DanielCarvalhoArquiteto, no Pinterest, que é dcarvalhoarq, e tem o nosso site, se você não é adepto aí das redes sociais, que é danielcarvalhoarq.com, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.